galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas e vamos com um vídeo novo, que é um vídeo que eu não sei nem em que playlist encaixar, né? Que é para falar um pouquinho sobre uma coisa que eu criei esses dias, estou colocando no papel, que, como eu falei num vídeo anterior, eu estou criando o meu próprio cenário de fantasia e eu sempre tive muita vontade de criar um idioma, assim como Tolkien fez e outras pessoas fizeram, e tem idiomas próprios no Star Wars, por exemplo, ou no Star Trek. Eu sempre quis criar um idioma, assim, né? Eu gosto muito de idiomas, né? Sou professor de alguns deles e estou me formando em letras. Era para ter me formado já na metade do ano passado, mas a vida foi acontecendo e ainda falta alguns semestres ainda. Mas vou me formar em letras, que eu amo de paixão. E aí eu resolvi aproveitar esse cenário, que é o Dominia, para criar meu próprio idioma, que é o Dominianto. Então até escrevi Dominanianto. Não, acho que é Dominianto. Eu escrevi errado aqui, né? Que vocês estão vendo. Que é o seguinte, né? É uma forma de eu exercitar um pouquinho do que eu aprendi ao longo dessa faculdade, e é uma coisa que eu sempre quis fazer e não sei porquê, nunca começava. Então vou falar um pouquinho sobre o porquê de querer criar um idioma, onde eu vou usar ele e um pouquinho das regras, né? Não é nada muito complexo, nem muito gramatical, não vou entrar no academiquez, não, fiquem tranquilos, tá bom? É o seguinte, eu sempre pensei que o problema da comunicação no mundo medieval, ele é real mesmo. Tanto é que desde lá do começo do D&D tem regras para idiomas, né? A partir de tanto de inteligência você tem acesso a tantos idiomas. Logicamente, numa pegada mais narrativista, isso fica mais a critério do histórico do personagem e tudo mais. Mas é importantíssimo, com várias raças diferentes. Cada raça pode estar em vários lugares e cada lugar pode se falar de um jeito, né? É uma coisa interessante. Como é que todo mundo se comunica, né? E é uma coisa que eu sempre fui muito curioso a respeito disso. Então, dentro do cenário, o que acontece? Os mais poderosos e os personagens principais do cenário de Dominia são os Halflings, né? Eles que são os alquimistas que trouxeram de volta a magia. Eles criaram um tipo de magia alquímica que só os Halflings têm acesso. Então eles são os bambambam do cenário, seja na questão de conhecimento, então os Halflings se reuniram num grande conselho e decidiram criar uma língua universal. Assim como na vida real tentou-se criar o Esperanto, que infelizmente não foi muito difundido, e embora tenha os entusiastas, a gente pode falar que não atingiu a sua missão principal, que era de se tornar uma linguagem comum no mundo, né? Mas no meu mundo deu certo e virou o Dominianto, que é um idioma geral que é assim, a proposta do Dominianto não é ser um idioma completo em que você possa falar sobre tudo. Então ele não é um idioma para você conversar sobre filosofia, sobre teologia, sobre cosmogonia, não. A função o objetivo dos Halflings a criar o Dominianto era criar uma língua extremamente simples, rudimentar, para evitar confusões básicas. Então, um grupo de elfos encontra um grupo de anões das profundezas que estão saindo das profundezas pela primeira vez depois de 200 anos, né? Esse Dominianto ele já existe há mais de 3.000 anos. E, né, no meu cenário tem uma rivalidade enorme entre elfos e anões por causa dos orcs, né? Os elfos são amigos dos orcs e os anões não. E na verdade essa acaba sendo a grande rivalidade do meu mundo. Então como evitar um conflito, né? Então você vai ter que falar poucas palavras para dizer o que você está fazendo lá, para onde você está indo, o que você quer, de forma mais direta do mundo. Então o Dominianto ele é isso. Ele é uma língua para situações rápidas e para resolver problemas de comunicação, né? Então ele é usado para isso. Ele não é uma língua, por exemplo, quando tem um concílio entre as principais raças do mundo, não se usa o Dominianto, porque o Dominianto ele não tem aquela sutileza que as línguas oficiais têm. Então eles pedem que cada raça mande um poliglota que entenda as várias línguas, ou a língua da raça que está sediando o concílio, né? E o Dominianto não é para isso. Ele é usado para situações, para evitar conflitos
de forma rápida e comunicar mensagens diretas. Então, ele é uma língua que ela foi pensada para não ter frases dúbias. É uma língua que foi pensada para não ter ironia. É uma língua que foi pensada para não ter sarcasmo. E por causa disso ela acabou tendo uma configuração muito simples. Então esse foi o background da minha criação. Agora eu vou falar um pouquinho da criação da língua em si, né? Eu tive a chance, por causa das escolhas de vida que eu fiz, né? Como muitos sabem, eu fui monge de verdade. E por 4 anos eu pude estudar latim. Então, como faz muito tempo e eu nunca tive com quem conversar, eu não consigo falar o latim fluente, mas eu consigo ler o latim com uma certa fluência e escrever em latim, porque né, pra gente que fala português, para quem fala italiano, até mesmo francês ou espanhol, o latim é fácil, né? Não é difícil. Então eu me baseei muito no latim. Então a principal regra da minha língua, ela vem do latim, que é o seguinte: existem pouquíssimos conectores, palavras curtinhas, tipo para, em, no, na. Não, é o final que a gente coloca na palavra que determina o que ela faz na frase. Então eu coloquei aqui, ó, se ela terminou em R, ela é um verbo no presente, em RN, um verbo no passado, RA, um verbo no futuro. Ela terminou em S, é um adjetivo, né? Ela quer dizer que é posse, é uma coisa que pertence a alguém, você fala o nome de quem pertence e na palavra você acrescenta o at. Né? E aqui eu dou um exemplo, né? Então você pega a palavra suna, que significa luta, né? Então suna é um substantivo, sunar, lutar no presente. Então eu luto, erk suna. Sunar com N no final no passado. Então eu quero falar eu lutei, erk sunar, né? Eu lutarei, né? Erk sunarra. Então é fácil construir usando, na verdade isso aqui, nada disso é criação minha, isso vem muito do latim. O grego tem algumas regrinhas isso, eu sei que o alemão também trabalha com um pouquinho com isso, tá? Eu só juntei. E aí o que você precisa? Essas são as regras básicas, o que a gente precisa é de um vocabulário. Então eu estou criando vocabulário, eu criei primeiro um vocabulário de verbos e ações, né? Que são as principais ações do mundo de domínio, que é conhecer, querer, viajar, conversar, precisar, amar, defender, lutar, comprar, vender. Criei palavras para isso, né? Elas têm uma lógica, tá? Eu não fui criando assim, é isso, não. Eu criei um sistema mental que eu nunca vou revelar, mas se você analisar uma palavra com outra, você vai ver que tem algumas diretrizes que eu segui, né? Tem poucos conectores, né? Então tem o K, que é o para, com, não, ur, né? Por exemplo, eu não lutarei, né? Aí seria erk, ur, e o lutarei, né, no futuro, que é o sunarra. Erk, ur, sunarra significa eu não lutarei. E aí um vocabulário de palavras básicas com palavras daquele mundo. Então tem o vila, reino, guerreiro, mago, clérigo, ladrão, dragão, castelo, estrada, alquimia, orc, elfo, halfling, humano, criatura, espada, escudo. E estou desenvolvendo. Esse é só o vocabulário básico, né? Os pronomes pessoais. E aí não tem diferença na palavra de você falar eu, mim, comigo, meu, minha. É tudo a mesma palavra. E isso vem de alguns idiomas que eu andei estudando aí ao longo desses anos de letras, né? Alguns idiomas indígenas que tem aqui no Brasil que trabalham dessa forma, né? Não existe a diferença entre eu e mim, entre eu e comigo, entre meu, minha e eu, né? Então eu peguei um pouquinho disso também. E aqui tem alguns exemplos de frase, né? Eu quero viajar. Em dominiante seria erk atrar valar. Você não luta. Sulu ursunar. Ele está defendendo ela. Bou isi lurar buo. Eu vou para o reino. Erk ter kakruna. Então, muito legal. Estou gostando muito disso, né? E o que eu pretendo fazer com isso? É para dar mais imersão. De repente, eu pretendo escrever contos nesse mundo. Então, vai ter alguns diálogos que vou dizer com isso. Eu componho músicas, eu gravo, eu libero, né? Tem o projeto TLHP, o Bardo. Pretendo lançar músicas cantadas em dominianto. Então é isso, né? Mais uma loucura. Pode parecer, Tarcísio, como você gasta tempo com isso? Cara, isso daqui na verdade são algumas regras. Eu tô com isso na cabeça já faz muitos anos, desde que eu comecei a faculdade de letras há quase 4 anos atrás. E eu já estava pensando nisso, eu fui montando essas regras, eu não sabia onde usar, né? E eu acabei achando no meu cenário
a oportunidade perfeita. E na verdade, assim, essas regras são muito simples. E criar esses vocabulários, eu estou usando uma logiquinha matemática aí de letras bem fácil. Então, na verdade, eu fiz isso hoje de manhã, né? Então, eu acredito que até metade da semana eu já vou ter o manual básico de dominianto. É isso, dou a dica para vocês aí de estudar um pouquinho isso, não esse material, mas assim, essa questão das línguas, né? Começa a pensar, as línguas no seu mundo, seja um mundo sci-fi com várias raças alienígenas, ó, pior ainda, né? Quando você trabalha com várias raças alienígenas de planetas diferentes, né? Como você trabalha isso no RPG solo? Isso aí, galera, um abraço.